Olá, meu nome é Dalton Pessoa, da equipe da Livax. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante, que é finanças para empreendedores. Mas antes, gostaria de convidá-lo a visitar o site da Livax, livax.com.br. E quem vai falar hoje é a Lina Hassen, uma especialista no assunto. Alina, olá. Olá, Dalton. Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal do YouTube da Livax. Alina, o que você tem a nos dizer sobre finanças para empreendedores, que é um tema absolutamente fundamental, não só para novos empreendedores, né? Aquelas pessoas que querem abrir um negócio, mas também quem já tem um negócio em andamento. O que Isso. você considera aí? Então, a gente vai falar agora sobre justamente finanças para empreendedores e a gente vai trazer o primeiro tema sobre o assunto, sobre uma série de assuntos que a gente vai tratar aqui no canal da Livax, que é a parte de relatórios financeiros. Então, assim, quando a gente fala de relatórios financeiros, o que a gente vai, o empreendedor, uma pessoa que vai analisar aquele relatório, o que ela vai encontrar lá são os resultados da empresa, da operação da empresa em determinado período. Então, a importância da gente entender como que analisa um relatório financeiro, entender o que aqueles indicadores ou o que aqueles números podem trazer para a gente de indicadores que vão nos ajudar na tomada de decisão, é justamente porque é através deles que a gente consegue enxergar quais foram os resultados das atividades daquele negócio, daquela empresa em determinado período. Então, quando a gente pensa assim, como que é um ciclo, né, de planejamento, um ciclo financeiro, digamos assim, de uma empresa, de um novo negócio, a gente tem que pensar que no começo o empreendedor ele faz o planejamento e nesse planejamento ele vai olhar, o que ele vai olhar é quais vão ser os custos que ele vai ter, o que ele tem de expectativa de receita e também o que ele vai precisar fazer de investimentos para aquela empresa. Né? Investimentos, ele vai ampliar o seu espaço, ele vai comprar novas máquinas, novos equipamentos, ele vai aumentar o número de produtos que ele vende, então ele vai ter que investir tendo mais estoque. Essas decisões de investimento, elas vão trazer como pergunta quais serão as fontes de financiamento. Né? Então, assim, a gente olha, planejamento teve decisão de investimento. Como que esse investimento vai ser pago? É capital próprio? É capital de terceiros? Vai ser um mix entre capital próprio e de terceiros? E aí, a partir deste momento, a gente tem, a partir dessa conclusão desse planejamento, é que a gente tem o começo de uma operação da empresa, a parte operacional da empresa. Então, o que a gente quer mostrar aqui é que um ambiente, ele tem restrição orçamentária. Então, quando a gente fala assim, um empreendedor ele vai decidir sobre investimentos, ele vai ter, de repente, uma lista de 30 possíveis gastos para aquele capital dele. Ele quer comprar uma máquina nova, mas ele também precisa reformar o espaço, ele precisa investir em expansão de novas lojas, mas ele tem uma restrição orçamentária. Né? E essa restrição orçamentária vai ter que fazer ele tomar decisões. Qual que é a prioridade? Por que ele vai escolher investir numa expansão da loja, ao invés de investir agora numa compra de uma máquina nova? E essas decisões, então, qual que é a importância disso? É justamente a gente ver no planejamento financeiro um suporte, um apoio para que esse empreendedor tome corretamente ou a decisão embasada em mais informações possíveis. Claro que todas essas informações, todas essas decisões, elas implicam em risco, né? A gente não tem todo o cenário futuro 100% claro, não tem mesmo, por exemplo, a situação que a gente está vivendo agora da pandemia mostra isso, mas aquela decisão que ele tomou, quanto mais embasada em informações, em números e indicadores, melhor para justificar as escolhas e ter mais ciência de que aquela escolha foi a melhor para aquele momento.
Então, quando a gente fala de relatórios financeiros, a gente também pensa em planejamento estratégico. Então, a empresa ela define o que ela quer seguir, quem vão ser os clientes que vão ser atendidos, qual vai ser o nicho de mercado que ela vai atuar, e é justamente a partir daí que a gente volta para aquele ciclo que eu falei no começo, de planejar, decidir aonde investir, decidir como financiar, e aí, a partir daí, a gente tem a efetiva operacionalização, né? Então, resumidamente, a introdução aqui do que eu queria falar era isso, mas agora eu vou trazer informação efetiva de relatórios financeiros, né? Quais são os relatórios financeiros que a gente tem e explicar um pouquinho de cada um. Existem 4 principais relatórios financeiros, nós vamos tratar de 3 aqui, tá? O primeiro deles então só resumir aqui para vocês, o relatório financeiro ele traz uma linguagem comum e regras padronizadas para análise e avaliação de desempenho da empresa. Então é importante sempre lembrar, quando a gente fala de relato de DRE, de balanço, a gente tem regras para desenvolver, para capturar as informações e justificar aquela despesa, como que a gente classifica, a depreciação, são regras contábeis. E por que isso é importante? Justamente porque trazer uma linguagem comum permite a gente comparar em períodos diferentes da empresa e também permite a gente comparar empresas diferentes do mesmo setor. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter essa questão da linguagem comum. Então, o primeiro relatório que eu vou falar é o balanço patrimonial. E eu vou tentar falar de uma maneira bem simplificada e bem simples o que é o balanço patrimonial. Uma empresa, ela tem, de um lado, né, o ativo. Então, o que é o ativo? Bens e direitos da empresa. E do outro lado, ela tem a justificativa de como ela pagou aqueles bens e direitos que ela tem. Então, no ativo a gente vai ter os imóveis, carros, o dinheiro que está no caixa. E no passivo e no patrimônio líquido, que é o outro lado, né, do balanço, nós vamos ter a explicação de como esse dinheiro como esses ativos foram pagos. Capital próprio, que é o patrimônio líquido, ou capital de terceiros, que é o passivo. Então, patrimônio líquido, ele mostra o quê? Ativo é passivo mais patrimônio líquido, essa é um conceito, essa é a fórmula, e o que ele traz no ativo, o que a empresa tem, e no passivo, o que ela financiou de terceiros, e o patrimônio líquido, o que o empreendedor investiu. O segundo relatório que a gente vai trazer é o DRE. O DRE ele vai fazer a apuração de resultados. Então, ele vai trazer a informação de receita, que é o preço de cada produto vendido, versus o volume de quanto foi vendido de cada produto, e ele vai trazer informação de custos e despesas. Então, o que a empresa vai ter aqui? O lucro ou prejuízo. É a apuração de resultado da empresa. Porém, existe o terceiro relatório que a gente vai falar aqui, é o fluxo de caixa. E eu já vou diferenciar aqui o que é o DRE, o que é o fluxo de caixa e por que é importante a empresa, o empreendedor, ter bastante, distinguir e olhar de maneira crítica e acompanhar bem esses dois relatórios. No DRE, a gente reconhece a receita e o custo no momento em que, por exemplo, acontece o faturamento, que a gente chama de critério de competência. Então, vamos exemplificar. A gente tem um restaurante. Um cliente vai jantar nesse restaurante. Naquele momento em que ele fez a refeição e a gente emitiu aquela fatura cobrando ele, aquilo é uma receita para a empresa e, portanto, aqueles gastos que a gente teve com o preparo é o custo daquela alimentação. Então, ali eu tive a apuração de resultado, se teve lucro ou prejuízo. Porém, o jeito que aquele cliente pagou pode ter sido, por exemplo, em dinheiro, e aí à vista, mas também pode ter sido no cartão. E nesse caso do cartão, o restaurante ele não recebe no mesmo dia. Ele vai receber ali com uma defasagem de alguns dias, às vezes até 20 dias. Então, o que acontece neste momento? A gente reconhece aquela receita, a gente reconhece o resultado, mas a gente não tem aquilo ainda como caixa.
E, por outro lado, o empreendedor também negocia com o fornecedor momentos diferentes para fazer o pagamento dos fornecedores. Então, ele pode negociar que comprar o produto hoje, pagar daqui a 30 dias, 60 dias. Então, aquele fornecedor, ele não teve uma saída de caixa, mas já teve um compromisso com ele. Então, é por isso que a gente tem o próximo relatório, fluxo de caixa, como sendo também muito importante de ser acompanhado, para justamente a empresa fazer uma boa gestão do seu do fluxo de caixa efetivamente, né? Então, ela pode ter um resultado, um lucro, mas como ela está com um prazo de recebimento muito alto dos clientes e ela tem pagamentos, tem folha de salário para fazer, ela pode ter uma dificuldade de caixa. E aí, justamente, é onde a gente vê muitas empresas de pequeno porte, muitas empresas novas tendo a sua dificuldade na gestão do caixa. Tá? Então, o que eu trouxe aqui de informação foi justamente os 3 principais relatórios financeiros. Geralmente, o empreendedor e a empresa de pequeno porte, o empreendedor está muito mais próximo, né, de fazer fazer esses relatórios, às vezes no Excel, às vezes em algum sistema contábil, e a empresa maior, ela contrata um sistema mais completo, ela tem uma área financeira maior, então por isso que é uma realidade um pouco diferente da empresa de pequeno porte e da empresa de grande porte na gestão financeira. E mesmo a importância também, ela vai um pouco além, porque mesmo que a empresa ela contrate alguém para fazer, é primordial que o empreendedor ou o empresário, ele saiba analisar aqueles números e através de indicadores conseguir trazer ali melhora na gestão no médio e no longo prazo. Então, por exemplo, questão de estoque. Estoque é uma conta de ativo. Será que aquele estoque não está sendo comprado em excesso e poderia ser postergado a compra? Será que não, a empresa está perdendo venda porque o estoque está muito baixo? Então, é através desses indicadores do passado que esses relatórios trazem que a empresa consegue criar ferramentas para justamente fazer uma nova projeção e a partir daí está sempre melhorando. É isso. Muito bacana. Esse assunto é tão relevante, ele deve estar entre os maiores problemas das não só pequenas empresas, como grandes empresas, né? A gente pode lembrar o caso da Sadia e da Perdigão, lembra? Não Uhum. é? Que andaram, a Perdigão que andou se envolvendo com problemas financeiros, né? Entrou no mercado financeiro quando não era o escopo dela, Isso. mas pequenas empresas também deve ser muito comum. É. Irem. Essa gestão financeira, assim, as pesquisas apontam que uma grande dificuldade dos empreendedores é justamente na gestão financeira, porque tem essa questão de conhecer o sistema tributário, conhecer a parte contábil, essa questão da competência, então não é aquele momento que não reconhece a receita diferente do caixa, mas por outro lado ela é essencial, porque ela consegue, ela demonstra o que a empresa teve de operação e o que pode ser melhorado. Então, assim, não é que o empreendedor vai esperar um ano para analisar o número, não, ele tem que ter aquela informação de forma constante para já as decisões serem tomadas mais rapidamente. Né? E principalmente quando ele vai começar um novo negócio, é essa a ideia do planejamento financeiro, porque ele vai ter que tomar decisões de investimento. E essas decisões de investimento, algumas situações a gente percebe que elas poderiam ser postergadas, por exemplo, reduzindo uma necessidade de capital muito alta no começo, né, uma decisão que ao invés de esse gasto ser hoje, ele poderia ser daqui a algum tempo, né, e a empresa já ter algum faturamento melhor, um faturamento maior. Então, são decisões, essas decisões, utilizando os indicadores financeiros, elas propiciam uma melhor gestão financeira, uma melhor gestão da empresa como um todo. Quando você falou do critério de competência, ou seja,
no momento em que é realizado a operação, o evento acontece, então ele é registrado do ponto de vista contábil. Isso. Mas o evento financeiro pode ocorrer no mesmo momento, se, como você exemplificou, pagar em dinheiro, ou daqui a 30, 40 dias, se for cartão, por exemplo. Uhum. E imagino, aí é onde muitas empresas ou muitos empreendedores que não olham os números, né, não se preparam adequadamente, correm o risco de ter problemas de fluxo de caixa, né? Sim, acontece, aquele exemplo clássico, né? Ele tem que pagar o fornecedor, ele tem que pagar a folha de pagamento, ele tem funcionário para pagar. Se ele não tiver uma boa gestão de fluxo de caixa, o que pode acontecer? Ele pode ter negociado com o fornecedor um prazo menor do que ele vai receber, ou principalmente no começo da empresa. A empresa ela não inicia faturando num valor, o faturamento cresce no decorrer do tempo. Então, se é uma loja, por exemplo, as pessoas vão começar a conhecer, vão começar a frequentar restaurante também. Então, demora um pouco para ter um faturamento completo. Ao mesmo tempo, os gastos, às vezes, iniciais são maiores. Então, na hora que a gente for fazer um planejamento para um novo negócio, é importante considerar essa questão do capital de giro, quantos meses de pagamento de aluguel, de pagamento de mão de obra, o empreendedor tem que considerar na conta dele para justamente também ajustar essa entradas e saídas do fluxo de caixa e conseguir depois ter uma situação de pagar todos os fornecedores, pagar folha de pagamento, não ter que recorrer a empréstimos com juros muito altos, porque são empréstimos de curtíssimo prazo, né? Ou seja, são duas fases que a gente mencionou aqui, ou que você mencionou, né? Que é a fase de planejamento, um planejamento estratégico para o negócio, um planejamento no nível tático para os próximos meses e o monitoramento por meio dos relatórios contábeis, relatórios financeiros. Uhum. E aí quando a gente pensa, pô, relatório é uma coisa que sai uma vez por mês, né, para quem está acostumado com salário que vem todo mês. Mas como você mencionou, o relatório pode ser diário, para um Pode. acompanhamento diário do que está acontecendo, né? E mais, né? Assim, o fluxo de caixa diário, com certeza, a apuração de resultado também, mas mais do que só olhar, hoje é, por exemplo, dia 10 o que o que eu tenho de pagamento e recebimento hoje, não, é muito mais do que isso, é o que eu tenho de pagamento e recebimento hoje e o que eu tenho para os próximos 30, 60 dias, porque as decisões, elas só vão ser bem tomadas se a gente conseguir ver na frente ali que vai ter um problema. Ah, não, eu vou ter um problema daqui a 60 dias. Será que eu consigo negociar com o meu fornecedor postergar? Será que eu consigo negociar com o cliente antecipar? Se não, será que eu consigo numa instituição financeira, num banco, fazer alguma operação financeira, desconto de duplicata? Então, é um tempo de planejar também essa questão. Por isso que é sempre bom olhar e também já fazer a projeção dali para frente. Acho que tem uma etapa anterior, né? A gente falou planejamento do negócio, um planejamento para os próximos meses, digamos assim, e o monitoramento. Mas tem uma etapa anterior aí que eu gostaria de acrescentar, viu, Alina? Pode falar. Que é estudar, que é aprender. Sim. A pessoa se preparar para poder fazer tudo isso adequadamente. Pô, muito bacana, Alina. Você gostaria de fazer mais alguma consideração? Gostaria de fazer um convite para as pessoas se inscreverem no nosso canal, né? A gente vai deixar todos os links aqui, Facebook, Instagram, LinkedIn, e acompanhar o nosso canal do YouTube, que nós vamos ter vídeo todas as semanas com informações de planejamento financeiro, de gestão financeira para empreendedores. Ok. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado por estarem juntos aqui. Convidamos, portanto, que nos visite sempre. Será um prazer. Obrigada.